Você sabe qual é o tema que mais gera problema entre as pessoas que desenvolvem com Flutter? Irineu, você não sabe nem eu. É o Dart. Fala galera, meu nome é Ricardo Lima e hoje a gente vai fazer um guia do que você precisa estudar de Dart antes de começar no Flutter. É bem importante notar que, de fato, a maioria dos problemas que as pessoas têm ao desenvolver com Flutter poderiam ter sido resolvidos se ela tivesse uma base sólida de Dart. E é por isso que eu recomendo fortemente que antes de você ingressar em estudar Flutter, antes de se aventurar em criar telas, você construa uma sólida base em Dart, pelo menos tendo um bom conhecimento sobre cada um dos tópicos que a gente vai falar hoje. Muito massa, né? Então a gente vai seguir nesse caminho. A gente vai falar um tópico e eu vou explicar o porquê desse tópico é tão importante de você saber do Dart antes de ir para o Flutter. Mas é claro, antes desse vídeo começar e antes da gente ir para esse guia, eu quero que você se inscreva nesse canal. É muito importante que você se inscreva nesse canal. Tava com saudade de vídeo assim, né? Eu também tava. Então se inscreve nesse canal que vai ser muito importante para esse 2023 ser massa. Se inscreveu? Aproveita e deixa um comentário. Deixa aí. Eu quero mais vídeo assim. Show? Então bora lá. Vamos começar por essa categoria que eu considero o básico. O básico são variáveis e tipos, operadores condicionais e laços de repetição. Isso é o básico que você tem em praticamente toda a linguagem de programação. E isso não tem discussão, você precisa dominar. Para você fazer suas aplicações com Flutter, você precisa entender o que é uma variável, o que é um tipo de variável, o que é um objeto. Você precisa saber o que são operadores condicionais e conhecer pelo menos o if, else e o switch. Mas é muito importante também que você se ligue no operador ternário. Anota aí, tá aparecendo na tela cada um dos termos que você vai ter que pesquisar, você vai ter que notar na sua evolução. Então, operador ternário é super importante porque a gente usa isso muito quando a gente está lidando com os widgets, com as criações de telas que a gente usa lá no Flutter, para poder dar a opção de aparecer uma tela ou outra enquanto a gente está lidando com o visual e não necessariamente com lógica, com código. Então, o operador ternário é bem importante. Os switches também são super importantes quando você está usando enums, enumerações, quando a gente está querendo enumerar alguma informação. Então, é bem importante que você tenha as variáveis, os tipos, entender o que é objeto, entender os operadores condicionais if, else, switch, com enums e o operador ternário e, é claro, falando dos laços de repetição também, você precisa entender quando e por que usar o while e o for. Vão ter situações que é melhor usar o while, geralmente quando essas situações não envolvem uma coleção, a gente vai falar de coleções, e vão ter situações que é melhor usar o for, em geral, situações que usa-se coleções. Entendeu tudo, neném? Agora, justamente, vamos falar das coleções. O que é uma coleção? Uma coleção é uma forma de agrupar dados. Então, você não quer ter só um texto, ou só um número, ou só um texto com número separadamente. Você quer agrupar de alguma forma. As duas principais coleções que você tem que manjar, tem que ser muito boa ou muito bom. Eu sou o melhor. Posso não ser, mas na minha cabeça, eu sou o melhor. De Dart que você vai usar no Flutter são as listas e os maps. A lista nem precisa explicar por quê, né? Imagine que não é só listas de strings, de inteiros, de booleans que você vai usar, e sim listas de widgets. Muitos dos elementos que a gente chama de elementos de layout e agregadores, como a coluna, a linha, o column, row, o stack, o grid, todos esses vão receber listas de widget. Então você tem que saber muito bem usar o list do Dart, porque se você conhecer todos os métodos e para que eles servem no Dart, você vai saber aplicar isso no momento certo no Flutter. Então, list é muito importante. Agora, o outro que é extremamente importante também, a outra coleção, é o map. O map ele é super importante quando você está lidando com a integração
entre o seu front-end rodando em Flutter, seja no mobile, seja no web, até mesmo no desktop, quando você vai fazer essa ligação com algum back-end. A gente costuma falar bastante do Firebase, a gente faz essa integração com o Firebase, mas se tratando de praticamente qualquer back-end que você consiga ter essa comunicação, principalmente quando a gente usa padrões como o REST, é bem importante que você tenha essa noção de map, que é basicamente uma estrutura que vai guardar dados tendo uma chave e essa chave vai ser atribuída a um valor. Isso é tão importante para a web porque principalmente quando a gente lida com JSON e sempre que tiver um termozinho que esteja aparecendo na tela, é bom que você pesquise, é bom que você entenda. Tem vídeo de JSON aqui no canal, mas quando a gente estiver lidando com JSON, ele vai ter essa mesma estrutura de chave e de valor. E aí a gente pega esse dado que vai ser transitado na web via texto e converte para um map, lida com esse map, manipula esse map e muitas vezes a gente vai transformar o map em um objeto, uma classe mesmo que a gente use no nosso trabalho com Flutter, né? Então, lists e maps são extremamente importantes, essenciais, que você não só tenha uma boa experiência usando, manipulando, como conheça também seus métodos e para que eles servem. Vai ser uma mão na roda quando você estiver no Flutter. O próximo passo é falar de funções. Funções são muito importantes no Flutter também. Funções, e você pode abstrair também os métodos das classes, mas a gente vai falar de classe logo na sequência. Você precisa saber principalmente os tipos de parâmetros que as funções vão ter, porque aí você vai saber quando usar um parâmetro nomeado, um parâmetro obrigatório posicional, como usar o required para ter um parâmetro nomeado que é necessário, e tudo isso é muito importante. Exatamente. E é claro, é importante também saber definir tipo do retorno, né? Porque essa comunicação, ela se torna ainda mais essencial quando a gente sai do Dart e vai para o Flutter. Saber quando a gente cria uma função, um método, ou quando a gente está lidando com um widget, qual é o tipo de retorno esperado, onde eu vou poder encaixar o retorno de uma função no argumento, né, de outra. Então isso é muito importante, estudar bem funções, principalmente essas duas coisas, os tipos de parâmetros e a definição do retorno. Logo na sequência a gente tem que falar das classes. Falando de Dart, a gente sabe que Dart é uma linguagem que segue o paradigma de orientação a objeto. Então a gente vai ter que aprender o que é de fato o paradigma de orientação a objeto. Você precisa ter uma base sólida em POO, que é o acrônimo para isso, né? Então tenha essa base sólida, entenda o que são classes, como usar classes, o que são o que a gente chama no Dart de propriedades, mas em várias outras linguagens você chamaria de atributos, o que são os métodos. Você precisa entender pelo menos um básico de herança, polimorfismo, abstração, encapsulamento, porque isso vai ser muito importante em todos os momentos lá no Flutter. Seja quando você estiver criando só uma classe, só um model para representar algo do mundo real que você quer trazer para o seu código, seja quando você estiver criando seus próprios widgets e tenha que entender por que ela está estendendo uma outra classe, quais são as propriedades que se ganha ao dar um override, por exemplo, ao fazer uma sobrescrita de um método e por aí vai. Então, é muito importante que você construa sua base sólida em programação orientada a objeto e, é claro, se for com Dart é o que faz todo sentido, né? Então estude bastante POO, estude bastante classes. O próximo passo, e aqui a gente já vai ficando um pouco mais avançado, mas é bem interessante e bem importante, é falar de null safety. A partir do Flutter 2, o Dart implementou o null safety, a segurança contra nulos, ou a segurança de nulos. O que quer dizer que você tem que aprender o que é e para que serve null safety. É muito importante, eu vejo muita gente que começa a mexer com o Dart, às vezes já pegou o Dart já com o null safety e não entende exatamente por que daquela interrogação, daquela exclamação, qual é a diferença de uma variável poder ser nula ou não. É muito importante que você entenda o que é e para que serve. Nossa, é essencial, é uma das coisas mais importantes
de quando você está lidando com Dart para ir para o Flutter, porque é uma das coisas que dá mais problema justamente por falta de conhecimento. Cadê seus estudos? Você é maluco, é? Então aprenda como declarar variáveis que podem ser nulas, como usar essas variáveis de forma segura, como usar o null safety em classes, porque há uma diferençazinha quando você está usando null safety no parâmetro de uma função ou como atributo de uma classe. É muito importante você saber usar esse null safety de uma forma segura para que a gente não tenha erros quebrando a aplicação quando a pessoa usuária já estiver usando. Então null safety é bem importante. Outro assunto que é muito relegado, mas é extremamente importante, são os erros e exceções. Vamos falar só no sentido de exceção, mas é importante que você entenda qual é a diferença no Dart de um erro para uma exceção. Você entenda como funciona a pilha de execução no Dart e como os erros e as exceções interagem com ela. Então é bem importante isso. É muito difícil de entender o que são erros e exceções sem entender o que é pilha de execução. Então corra atrás de entender o que é isso e como tratar as exceções usando o try on catch finally. Para que serve o try? O que é que faz o on? Quando é que eu uso o catch? E quando é que eu uso finally? E é claro, também é aprender a criar suas próprias exceções, saber o momento certo e como criar exceções que tragam valor, que tragam informações para as pessoas usuárias das suas exceções, das suas classes e de toda a modularização que você fizer, consiga tratar isso da melhor forma e ter as informações que são necessárias para lá no Flutter a gente conseguir mostrar na tela, ao invés de um erro, simplesmente quebrar a aplicação, mostrar uma mensagem amigável usando todo o tratamento e as nossas exceções personalizadas. Então é muito importante o assunto de exceções. E o último assunto que eu quero falar aqui é o de assincronismo. Assincronismo é basicamente lidar com situações de código onde a linha de código, aquele bloco de processamento, não vai ser executado em tempo instantâneo, né? Ele não vai ser uma sequência, vai ter uma demora, algo vai demorar para acontecer e daí, quando demorar para acontecer e finalmente se concretizar, obter uma resposta. Os casos mais clássicos de usar o assincronismo é quando a gente lida com internet ou com armazenamento, porque na internet a gente precisa que a informação que a gente está pedindo chegue lá no servidor, ele processe e volte. Isso vai demorar um tempo e a gente precisa saber preparar o nosso código para que ele saiba esperar e saiba fazer outras coisas se necessário enquanto está esperando. Outro caso clássico é quando a gente está indo para o armazenamento, né? A gente sabe que o processador, a memória RAM, a memória instantânea, né? Ela é muito mais rápida do que entrar, por exemplo, no HD, no SSD. Então, às vezes, a gente tem que esperar o carregamento. Enquanto a gente está esperando, a gente precisa preparar nosso código para que ele não simplesmente trave. Então, é isso. Você tem que entender o que é uma função assíncrona. Você tem que entender o que é o Object Future, como usar o Object Future para criar uma função assíncrona. Você precisa entender também quando usar o them do Future. Vai anotando isso tudo, tá? Esse daqui não é um espaço para explicar, e sim para você saber o que você precisa anotar para estudar. Então você precisa saber quando usar o them do Future e quando usar o await para parar aquele código naquela linha, esperar o resultado e daí voltar. E outra coisa sobre assincronismo, que aí é com certeza bem mais avançado, mas conforme você vai avançando e principalmente lidando com situações de web vai aparecer, é lidar com streams. Entender o que são streams, entender qual é a diferença de um stream para um future, entender o que é que você está fazendo quando roda o método listen da stream para ir recebendo as informações. Então é bem importante também aprender sobre streams. Muito massa, né? Eu espero que você tenha gostado desse guia. Mais uma vez, a ideia desse vídeo é ser um guia, é te guiar, você conhecer as palavras-chave para saber o que pesquisar, como seguir por um caminho para aprender o que você precisa saber de Dart antes de começar no Flutter, para ter uma boa base e aí conseguir ter menos problemas ou não ter problemas na hora de desenvolver com Flutter, né? Muito massa. Eu fico muito feliz que você tenha chegado até aqui. Eu reitero que você se inscreva nesse canal, é muito importante.
Deixe um comentário se você gostou do vídeo, do que você não gostou, do que é que dá para melhorar. Também diga aí nos comentários quais outros vídeos assim falando de Flutter ou outros assuntos você quer ver. É muito importante que você deixe aí. E, é claro, dê aquela curtida porque facilita aí para o algoritmo do YouTube espalhar esse vídeo para mais pessoas. Vamos fazer uma comunidade de Dart e de Flutter aqui no Brasil para que isso se torne mais forte, e a coisa melhor que você pode fazer para ajudar esse vídeo a se propagar e mais pessoas entenderem o mundo do Dart e do Flutter é dando like. Show? Beleza? Então te vejo no próximo vídeo. Deve estar aparecendo aí na tela 2 outros vídeos para que você não pare de aprender. É só clicar neles e continuar. Beleza? Valeu!